Necessidade e fé. Comentário de Mário Persona. A mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos estendeu o braço por entre a multidão que se aglomerava em redor de Jesus e tocou nas suas vestes. No mesmo instante, sua hemorragia cessou e ela foi curada. Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou em meu manto?" Responderam seus discípulos: "Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim?" Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Marcos 5, 30 a 32. A mulher, queria deixar o local sem ser notada. Mas Jesus sentiu o poder saindo de si e perguntou: "Quem tocou em meu manto?" Acaso ele não sabia? É claro que sabia. Do mesmo modo como Deus sabia que Adão estava escondido entre as árvores do jardim, quando ele perguntou: "Onde está você?" Em Gênesis 3:9. É o que nós chamamos de uma pergunta retórica, que não tem o objetivo de obter uma resposta, mas sim de estimular uma reação ou uma reflexão na pessoa. E no caso da mulher, isso surtiu efeito. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Marcos 5,33. O resultado de uma fé genuína é a adoração. A mulher prostrou-se aos seus pés. E também a confissão e o testemunho público da sua fé. Mas se a multidão se aglomerava, por que ninguém mais foi beneficiado por se encostar em Jesus? Porque a mulher sabia da gravidade da sua condição e tinha fé de que em Jesus encontraria a solução. Lembre-se de que antes de chegar ali, ela já tinha gastado tudo com médicos e remédios sem resolver o seu problema. Fé e consciência de sua necessidade andam juntas quando o assunto é a salvação que Deus oferece. Se a mulher tivesse saído dali sem ser notada, qualquer indisposição no dia seguinte a faria pensar que não tocou o suficiente em Jesus. Daí então a importância das palavras dele: "Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento." Marcos 5,34. A certeza da salvação faz parte do conjunto da obra, do pacote que Deus quer que nós desfrutemos. Milhões de cristãos hoje vivem na incerteza se estão salvos ou não, achando que cabe a eles perseverar, como se a obra de Cristo não tivesse sido completa. Mas isso nada mais é do que incredulidade e confiança na carne, achando que vai poder fazer alguma coisa. O apóstolo Paulo escreveu: "Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo." Romanos 10:9. E Jesus disse a Marta: "Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus?" Em João 11:40. Jesus ainda falava com a mulher curada de um fluxo de sangue quando chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, o principal da sinagoga, e disseram: "Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre." Marcos 5,35. Para essas pessoas, a morte colocava um ponto final na possibilidade de o Senhor agir. E, infelizmente, é assim para todo incrédulo. A sua sorte, o seu destino ficam selados no momento em que a vida deixa de existir no seu corpo. A salvação eterna só pode ser recebida em vida pela fé em Cristo e na sua obra consumada na cruz para remissão ou retirada dos pecados. Não é na morte que a salvação é resolvida, mas em vida. Paulo escreveu: "Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre de todos os homens somos os mais dignos de compaixão, somos os mais miseráveis, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram." 1 Coríntios 15, 19 a 20. O verbo dormir, usado por Paulo, é o mesmo usado pelo Senhor nesta passagem. "Porque todo esse alvoroço e lamento, a criança não está morta, mas dorme." Marcos 5, 39. Para Deus, aquele que morre na incredulidade está morto e só lhe resta aguardar o juízo eterno. Mas para quem morre em Cristo, o seu corpo está apenas dormindo.
Faz todo sentido, portanto, o funeral de um incrédulo perdido ser acompanhado de alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz, como fala em Marcos 5,38. Mas a mesma coisa não vale para um crente em Jesus. Por isso, Paulo escreveu aos Tessalonicenses: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Assim escreveu Paulo em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Ao dizer que a menina apenas dormia, todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança, os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Marcos 5,40. Nenhum incrédulo zombador irá assistir à ressurreição. Ao ordenar que saíssem dali os que zombam dele, por ter dito que a menina apenas dormia, Jesus faz distinção entre incrédulos e crentes. Apenas Jairo, sua esposa e os discípulos verão a ressurreição da criança. Então tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Não seria demais afirmar que a menina também tenha sido criada no temor do Senhor e na expectativa da vinda do Messias prometido a Israel. Assim como acontece aqui, mais tarde, nenhum incrédulo veria a ressurreição do Senhor Jesus, mas apenas seus discípulos. O capítulo começou com um homem possesso, para o qual os cidadãos de Gadara não davam qualquer esperança. Jesus libertou o pobre homem. Em seguida, nós vimos uma mulher que havia sido desenganada pelos médicos e já não tinha mais recursos para ser curada. Jesus curou a mulher. Agora, a fronteira final do desafio humano, uma criança morta. Seria ele capaz de fazê-la voltar à vida? Certamente, porque Jesus não é um homem comum. Ele é o Filho de Deus vindo em carne. Ele é Deus e homem. O resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra, diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3. A mesma palavra que criou os mundos irá agora demonstrar o seu poder ao chamar a menina do seu sono mortal. Jesus tomou a menina pela mão e lhe disse em aramaico, Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Fala em Marcos 5, 41 a 43. Uma frase de Jesus, o Criador do universo, foi suficiente para ressuscitar a menina, do mesmo modo como ele fez com Lázaro, quando bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Isso está em João 11, 43 a 44. Em ambos os casos, existe um elemento comum. O Senhor traz pessoas de volta à vida, mas deixa para outros o privilégio de cuidar delas. No caso de Lázaro, ele precisava ser livrado das faixas da morte que o enrolavam, que limitavam os seus movimentos. No caso da menina, ela precisa ser alimentada na sua nova vida agora.
Do mesmo modo, para todo novo convertido a Cristo que é chamado da morte para a vida pela mensagem do Evangelho, é preciso que alguém tire as suas amarras e o alimente. Esse é o trabalho de todo cristão. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.